Novamente, vou convidar os amados a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo João. João, capítulo 13, vamos ler no verso 34. João 13, 34. Pense que Jesus está falando com você, porque Ele estará. João 13, 34 nos diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, vamos ver a sábia pergunta de Pedro: Senhor, para onde vais? Só até aqui, amados. Vamos orar. Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor, para captar e praticar os mandamentos que o Senhor nos dá, especialmente esse, que nos distingue como discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre os nossos corações, quebrando, Senhor, toda resistência, tudo que não provém de Ti, que seja a Tua luz, Pai, a nos iluminar e nos levar a ser mais parecidos com o Senhor. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Queridos, vimos aqui Jesus de uma forma até solene, né? Nos seus últimos dias de vida, a partir do capítulo 14, ele vai fazer o seu discurso sacerdotal, que antecede a sua crucificação, mas aqui no capítulo 13, ele faz um belíssimo discurso explicando o que distingue o verdadeiro discípulo dele daqueles que não são discípulos ou daqueles que são falsos discípulos. E ele diz que há a necessidade de seguirmos essa mensagem dele, de amarmos uns aos outros. E ele, ao longo do discurso, explicando e repetindo, ele não fala apenas uma vez, fala 3 vezes que nós devemos amar uns aos outros. Vocês, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Se vocês são meus discípulos, devem amar uns aos outros. Por 3 vezes ele repete a mesma instrução. O apóstolo Pedro, ouvindo tudo isso, vem com uma sábia e incrível pergunta: Senhor, para onde vais? Impressionante, né, irmãos? Como Jesus, falando a sua mensagem principal, que ele veio à terra trazer, e discorre longamente sobre isso, e o seu principal discípulo parece que não ouviu absolutamente nada, não deu a mínima atenção ao que Jesus disse. E isso nós temos que ficar atentos, amados. Se o seu principal discípulo, que é um discípulo muito próximo, que estava junto com Jesus na transfiguração, no Getsemane, nos principais momentos, que às vezes até os outros, Jesus muitas vezes selecionava Pedro, Tiago e João, os 3, para estar com ele em momentos mais íntimos. Mesmo se um discípulo tão próximo assim, parece que não deu a mínima, não prestou atenção, queria saber de outras coisas, se não deu atenção, a devida atenção ao discurso de Jesus, quanto mais nós, né, irmãos? Então isso precisa nos despertar para ouvir Jesus. E era algo que ele repetia muito, né, nas suas mensagens: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque quantas vezes o próprio Deus em carne, em vida, que veio à terra trazer uma mensagem, as pessoas pensando em 1000 outras coisas, que isso não se suceda conosco nesta manhã, nem em nenhum momento de pregação. Porque, amados, veja, Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? E muitas vezes a maioria das pessoas está preocupada com o que Jesus vai fazer. Jesus, para onde, o que você vai fazer na minha vida? Ou mesmo aqueles, né? Quando é que Jesus vai voltar? O que Jesus está fazendo no mundo em relação às guerras e tudo? O que Jesus vai fazer na minha vida? Ou seja, as pessoas parecem que estão muito preocupadas se Jesus vai fazer a parte dele ou não. Né? Vai que ele não cumpre o que prometeu, vai que Jesus não faz o que deveria fazer. Né? A gente está muito preocupado com o que Jesus vai fazer, mas Jesus sempre esteve muito mais preocupado do que o que nós vamos fazer com a mensagem dele. Porque a parte de Deus, amados, não falha. Deus é fiel. Quem não é fiel na história, muitas vezes somos nós.
Então a gente fica muito preocupado. O que Jesus vai fazer? Quando Jesus vai voltar? O que Jesus está fazendo no mundo? Tudo isso, irmãos, Ele vai fazer. A parte dele Ele vai fazer, e a nós. E o que é que nós devemos fazer? Se essa parte nossa é a que está em perigo de não ocorrer, de não ser feita. É justamente o que Ele disse. O que nós devemos fazer, Jesus fala, e a grande falha da humanidade: amem-se uns aos outros. E essa é a grande falha da humanidade, amados. Porque se nós amássemos uns aos outros, estava resolvido. Todos os problemas estariam resolvidos. Todos, sem exceção. Todas as guerras acabariam. A fome e a miséria acabaria. A violência acabaria. Tudo acabaria se o ser humano simplesmente praticasse algo tão óbvio, tão bonito, tão insistentemente repetido por Deus, se nós simplesmente amássemos uns aos outros. Qual a solução para o seu problema no relacionamento? Amem-se uns aos outros. É só isso, amados. Só que a gente é como aquele paciente que o médico diz, o paciente está com certa condição, o médico falou, olha, para resolver essa sua condição, você vai, basta você adotar essa nutrição aqui saudável, específica para o seu caso, você precisa só se alimentar assim, o problema vai estar resolvido. O que o paciente geralmente diz? Obrigado, doutor, que bom, né? Que tem uma solução, né? Mas qual remédio que eu preciso tomar? A gente sempre quer alguma outra coisa, né? E não fazer algo que não nos demande tanto, algo que outra pessoa faça, ou o remédio faça, e não nós façamos. E Jesus insiste, o que vocês precisam fazer é amar-se uns aos outros. Você precisa amar as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu convívio. Quanto mais, melhor, quanto mais evangelho, é mais Deus dentro da sua vida. É só isso, amados. A pregação poderia terminar aqui. Só que a gente vai precisar detalhar esses termos. Amar o outro. Porque, infelizmente, apesar de ser algo tão simples, é algo que a gente tem muita dificuldade, porque nós somos difíceis, né, amados? Então, basicamente é isso que Jesus falou. Amem-se uns aos outros. Amar o outro. 3 termos. Amar e outro. Primeiro termo, então, que nós, cada um de nós, precisamos amar os outros. Então, Jesus aponta para você. Não tem como escapar desse dedo de Jesus apontando para mim e para você. Você deve amar o seu próximo. Você deve amar as pessoas do seu convívio. Você deve amar todas as pessoas que passarem por sua vida. Seja pessoas que passem brevemente, seja que pessoas que vão viver com você ao longo de toda a sua vida, você deve amar a todos. E é isso que te distingue, isso que mostra que você é um discípulo de Jesus, se você amar uns aos outros. Por que Jesus aponta para nós e diz, você deve amar, você? Porque, amados, todos querem ser amados, mas amar mesmo, é sempre uma coisa que a gente aponta que o outro não está fazendo. O outro não está me amando. A gente sempre fala que o outro está devendo nisso, e a gente esquece de amar. Mas Jesus nos dá uma invertida, né, e fala, faça para o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Que é outra coisa que resume, né, como Jesus diz, a lei e os profetas. Jesus diz que o amor resume a lei, os salmos e os profetas, ou seja, a Bíblia inteira. E fala também que essa frase resume a lei e os profetas. Faça com o próximo o que você gostaria que ele fizesse por você. Então, toda vez que você pensar, tal pessoa deveria fazer isso por mim, Deus está olhando para você e falando, então faça isso por ele. A pessoa não está fazendo tal coisa, e você está fazendo por ela? Faça com o próximo o que você deveria, o que você gostaria que fizesse por você. Todo o desejo que você tem de ser amado, de ser elogiado, de ser cuidado, da pessoa dar atenção, faça isso pelo outro. Faça isso pelo outro, porque você está visualizando e sentindo na pele o que importa para cada um de nós. Então, faça para o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Então, amados, quase ninguém pensa, eu preciso amar mais. Mas as pessoas sempre pensam, eu preciso ser mais amado. Então, é sempre o tom da humanidade em relação ao amor, é uma cobrança, quando deveria ser a gente buscando amadurecer nisso
no Evangelho de amar mais o próximo. Isso é tão forte no ser humano, amados, que por mais que eu fale, olha, você deve amar mais, muita gente ainda vai sair pensando, é mesmo, tal pessoa deveria estar aqui para ter ouvido o pastor, porque essa pessoa precisa amar mais. Ah, se aquele meu primo, aquele meu irmão, ou minha mãe, ou meu filho, deveria ter ouvido essa mensagem, porque ele precisa ser uma pessoa que ama mais. Amados, deixa o outro com Deus. Você, foque em você, porque Jesus aponta para você, senão a gente vai ser igual com Pedro aqui. A gente ouve a mensagem que é para nós e a gente fica pensando outras coisas ou pensando no que os outros deveriam fazer. E Jesus aponta para você. Você deve amar. Você deve fazer com o próximo o que gostaria que fizesse com você. Então lembre, a mensagem é para você. Você deve amar. E o segundo ponto, amar. Né? Ah, pastor, é claro, o Evangelho sempre fala sobre isso, sim, sempre fala sobre isso, mas é tão óbvio que as pessoas esquecem. Como nós vimos aqui, o apóstolo Pedro, vendo e caminhando com Jesus por 3 anos, quase 3 anos e meio, ouvindo Jesus falar várias vezes para várias pessoas diferentes. Ah, mestre, quais são os principais mandamentos da lei? Pedro estava lá ouvindo, e Jesus diz, ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E, semelhantemente, ame ao próximo como a ti mesmo. Pedro ouviu Jesus falar isso em diversos contextos, para diversas pessoas. Jesus discorre novamente sobre isso, prestes a ser crucificado e dar sua vida por nós em amor. E o que Pedro pergunta, o que Pedro estava prestando atenção, mas mestre, para onde tu vais? Para onde você vai? Então, o amor é uma coisa que todo mundo ouve, todo mundo bate palma, mas ninguém dá devida atenção realmente. Realmente, do fundo do coração, é uma coisa que entra por um ouvido e muitas vezes sai pelo outro, porque a gente, isso aí eu já sei, isso aí tá bom, eu já vi Jesus falando sobre isso, e ninguém dá a devida atenção, como o próprio Pedro não deu. E os cristãos continuam assim, da mesma forma, irmãos, até os dias de hoje. A Joyce Meyer, que é uma pregadora muito famosa, autora de diversos livros best-seller, né? uma autora, uma escritora muito influente e com muitos livros, né? Com livros de muito impacto, ela fala que a grande dor no ministério dela, que a grande marca assim, que ela lamenta muito no ministério dela, é que o livro menos vendido de todos os dela, são muitos, o livro menos vendido dela, ela acha o mais importante, que é o livro que se chama A Revolução do Amor, em que ela fala do amor que Jesus prega aqui. É o livro menos vendido. Como é que a mensagem principal do Evangelho, principal, prioritária, a maior, é a que menos recebe a atenção dos cristãos? Isso já mostra o nível de adoecimento do cristianismo moderno. Porque a gente não dá atenção à mensagem principal de Jesus e a gente fica discorrendo, falando, comentando sobre 1000 outras coisas. Por isso que a gente não chega a lugar nenhum. Porque essas 1000 outras coisas destituídas do principal não vão a lugar nenhum. Sem o amor, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, de nada vale. Você pode dar o seu corpo para ser queimado para a causa mais bela do mundo. Se não tiver amor, de nada vale. Você pode mover uma montanha de um lugar para o outro, dando ordens, dando declarações. Se não tiver amor, isso, para Deus, não tem valor algum. Então, sem amor, que é o principal, não vamos a lugar nenhum. Então, até hoje, os cristãos muitas vezes são como Pedro. Qualquer mensagem acaba prendendo mais a atenção do que essa mensagem principal de Jesus. Porque as pessoas, em relação ao amor, elas praticam isso muito pouco. A gente se diz seguidores do Deus que, o apóstolo João diz que Deus é amor, nós somos seguidores do Deus que é amor, e falamos muito pouco sobre o amor, ou fazemos muito pouco sobre o amor. Se você for ver pregações aí no YouTube, mesmo de pessoas de Deus, pessoas
Não estou falando nem desses muito desvirtuados, mas mesmo aqueles de Deus, você vai ouvir pregação de todo tipo de coisa. Como sair da depressão, como fazer isso, como fazer aquilo, 7 caminhos para tal, mas você vai ver muitas poucas mensagens sobre a mensagem principal e a mensagem que Jesus mais discorria, que é o amor. Então, existe algo estranho, existe algo que a gente precisa despertar. A gente fala muito pouco sobre amor, ou então o amor é uma coisa muito familiar, algo muito da família. Mas há um pedinte, a gente ama. Há alguém que pisou no seu calo, você ama. Há um inimigo, a gente muitas vezes nem sequer cogita isso. A gente começa a repreender, a gente começa a clamar a Deus por proteção, mas e amar o seu inimigo, que é o que Jesus diz. Nosso Deus em carne nos diz que nós precisamos amar e orar por aqueles que nos perseguem e até pelos nossos inimigos. Quantas pessoas muitas vezes vêm até nós e pedem oração? Olha, eu estou sofrendo essa perseguição no trabalho, por um colega de trabalho ou pelo meu chefe. Olha, ora por mim. Vamos pedir a Deus para que Deus me guarde, Deus me proteja. Devemos fazer isso e faça isso. Ore para que Deus te proteja. Só que existe uma instrução clara e literal. O que você deve fazer nessa situação é: ore pela pessoa que te persegue. E ame essa pessoa que te persegue. E a gente lembra de fazer isso? Não. Ou seja, a gente deixa de praticar uma ordenança clara de Jesus, e isso faz com que esse ambiente maligno, onde o diabo às vezes está atuando, continue encontrando brechas, porque a gente não está vivenciando isso que o Evangelho diz. No meio das trevas, no meio da perseguição, seja luz. Ame, mesmo diante do ódio, mesmo diante da indiferença, diante do sentimento ruim que for. O que você precisa é levar a luz do Evangelho para aquele ambiente, em amor, em oração, em prática do que Jesus nos ensina. Mas algumas pessoas dizem: não, pastor, isso de amar é bonito e tal, mas o que Jesus diz que é realmente amor, aquele verso que as pessoas pegam, né, muitas vezes para tirar um pouco o amor de cena e trazer de novo os mandamentos da lei. Não, pastor, mas o que Jesus diz é: aqueles que me amam, quem ama mesmo é quem obedece os meus mandamentos. É como se falasse: não, amor que Deus quer é aquele amor para guardar o mandamento. Vamos ler isso, amados. Abre em João 14. E sim, Jesus diz isso. Só que não é para tirar o amor de cena e trazer leis e regras e mandamentos. João 14, verso 15. Vou ler vários trechos aqui. Então, isso que muitas vezes as pessoas utilizam, já vi utilizando isso: não, esse negócio de amor é muito blá, blá, blá. O que Deus quer é que guarde os mandamentos. Isso que é o amor. Eles partem desse verso 15, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Claro, está tudo aqui. Se você ama a Deus, você obedece os mandamentos. Mas o mandamento é algo posterior ao amor. Entendam isso? Se a pessoa ama a Deus, que é algo anterior, a obediência aos mandamentos é algo posterior. Não é algo que substitui, é algo posterior e consequente. Verso 21, que Jesus continua falando sobre essa mesma temática. Verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Agora vamos para o verso 15, em que ele continua falando sobre isso. Verso 10, 15 e 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, então veja que ele está falando mandamento, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Então veja, Jesus está fazendo essa relação entre amor e mandamentos, entre amor e obediência. Só que, de novo, não é que Jesus está falando: olha, não precisa do amor, basta obedecer ao mandamento, isso é o amor. Não. Jesus está falando que você ama, você tem o seu coração, esse afeto, esse apego, essa vida com Deus, e a partir disso, o mandamento flui de uma maneira leve, de uma maneira
quase que automática, de uma coisa já sendo a motivação para outra. E isso vai ficar bem claro no verso que agora eu vou ler para vocês, que esclarece. Porque ele está falando, se vocês obedecem aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Mas que mandamento? Ele está falando mandamentos. Nós vemos nos 3 trechos que nós lemos mandamentos. Mas que mandamento? Veja o verso 12, 15 e 12. O meu mandamento. Então veja, não tem interpretação aqui, não tem nada. Ele está falando claramente, explicitamente. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então veja que aqueles que tentam separar e focar, não, o negócio é obedecer. Sim, mas obedecer ao quê? Fazer o quê? O meu mandamento é este: que amem-se uns aos outros, que é o que nós lemos no capítulo 13, Jesus falando para amar, mas de novo, nós como Pedro, ou pensamos em outra coisa, ou tentamos escapar, porque o amor é muito mais profundo, demanda muito mais de nós do que seguir algumas regras, algumas leis, porque exige a transformação de quem nós somos, exige a transformação da nossa motivação, exige a transformação de quem somos e como vemos as pessoas. A gente não vê e não vai para a vida basicamente pensando em regras ou meramente cumprir coisas, mas a gente olha para a pessoa de uma maneira que a gente tem misericórdia, a gente tem compaixão, a gente tem apreço, a gente dá valor a cada ser humano, porque o amor nos leva a isso. E com isso, quando você dá valor ao ser humano, fica fácil cumprir o quê? Não falem mal uns dos outros, não amaldiçoe, não persiga, não trate mal, tudo isso é automático, porque a pessoa que já valoriza o outro como Deus a valoriza, como você ama o outro, essas coisas são quase impeditivas para você, porque você não faz, porque isso nem faz sentido, dado o coração que foi transformado. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos amar uns aos outros como Jesus as amou, como Jesus nos ama. Mas, de novo, as pessoas continuam interessadas. Quando é que Jesus vai voltar? O que é que Jesus vai fazer? Meu irmão, Jesus vai fazer. Você vai fazer o que Ele está te ensinando? Se você ama a Ele, obedeça aos mandamentos dEle. Que mandamento? Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Então, amados, quando você escolhe Jesus, quando você entrega a vida a Jesus, você não está entregando a sua vida meramente a uma religião, você está entregando a sua vida a um novo padrão de vida, de pensar e de sentir, de valorizar as pessoas. É um padrão prioritário e inegociável do Evangelho para todas as situações, que é o padrão do amor. Você visualizar e vivenciar cada situação. Em todos os momentos da vida, você escolher amar a pessoa diante de você. Amar. Pode ser inimigo, pode estar te perseguindo, pode ser indiferente a você, pode ser de outra religião, de qualquer outro tipo, pode ser de concepções sexuais estranhas, pode ser o que for, você tem que escolher amar essa pessoa. Você parte daí, você já olha a pessoa com outro olhar. Não com o olhar de julgamento, que muitas vezes as pessoas adquirem quando começam a aprender a palavra. Não, tem que ser o olhar de Jesus, o olhar de amor. O olhar que você busca ajudar a pessoa a sair da lama que estiver, da dificuldade que estiver, ou mesmo do ódio contra você que estiver. Você ama a pessoa, você leva luz. Você leva a luz. Você escolher andar como Jesus andou e amar como Jesus amou. Porque se escolhermos odiar, a gente escolhe as trevas e a gente nega Jesus. Existe uma história que não está na Bíblia, mas está nos registros cristãos da antiguidade, que o apóstolo João, bem antigo, bem idoso, já tinha saído da prisão de Pátimos, ele muito idoso, mais de 90 anos, um ancião da igreja, né, quase não pregava, mas aí teve uma certa vez que, o apóstolo, por favor, traz uma mensagem para a gente. E o apóstolo João pregou sobre o amor. No fim da reunião, abraçaram o apóstolo João. Nossa, como é bom ouvir uma mensagem assim e tal. Linda pregação, apóstolo. Aí o apóstolo João ficou de pregar no próximo domingo. E ele pregou a mesma mensagem sobre o amor. Oh, que bom.
pregou de novo sobre o amor, que bom, apóstolo João, tal, né? Mas as pessoas já estavam assim, porque pregou a mesma mensagem, não podia variar um pouco. No terceiro domingo seguido, o apóstolo João pediu para pregar e pregou novamente a mesma mensagem. Aí as pessoas pensaram, né? O apóstolo João está muito idoso, ficou preso, né? Uma vida sofrida. Aí um mais corajoso chegou para o apóstolo João e falou: olha, João, sua mensagem foi muito bonita, bíblica, perfeito, né? Quem somos nós para falar alguma coisa para o Senhor? Mas você pregou exatamente a terceira mensagem, não sei se a idade, assim, você não reparou, mas o apóstolo João falou: sim, eu preguei a mesma mensagem, e o próximo domingo eu vou pregar novamente a mesma mensagem. Porque eu preguei a mesma mensagem sobre o amor, vi todos vocês desatentos, e vocês não mudaram em nada a atitude de vocês. Porque eu estou vendo faltar amor, estou vendo ninguém falar sobre amor, não estou vendo ninguém viver o amor na sua vida diária, e eu vou repetir essa mensagem. Então, amados, como a gente acha lindo, como a gente bate palma, mas não muda em nada o que a gente faz no dia a dia, porque o amor é algo lindo que a gente lindamente ignora. Como o apóstolo Pedro: Senhor, para onde vais? Após um dos discursos mais belos da história da humanidade, nenhum discípulo falou nada, o que foi falar alguma coisa: Senhor, para onde vais? Triste, né, irmãos? Abra comigo em 1 João, já que falamos dele, lemos. Agora vamos para a sua carta, em 1 João, capítulo 4. Essa é a grande mensagem do Evangelho, amados, sempre foi. 1 João, capítulo 4. Aqui tem várias passagens sobre isso, mas eu vou, de novo, o apóstolo João também, na sua idade mais avançada, transcorreu muito sobre isso na sua carta, mas eu vou ler apenas alguns versos aqui. 1 João 4, verso 7. Filhinhos, verso 7. Amados, já começa com amados. Olha o tanto que ele fala em amor, amados. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já quem não ama, olha, irmãos, pode ser cristão, pode estar no púlpito, pode louvar, pode o que for. Quem não ama não conhece a Deus. Bem claro, bem explícito, quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Se a pessoa não vivencia e não vive o amor, essa pessoa não interessa o grau dentro da igreja, da religião. Se ela não ama, ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, como é que Deus permanece em você? Se amar uns aos outros. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então é isso, amados. Se nós quisermos permanecer em Deus, se nós quisermos sermos nascidos de Deus, é amar. É assim que nós somos discípulos de Jesus, é assim que o Evangelho é praticado em nós. Tudo mais, irmãos, amados, tudo mais que a gente faz, precisa ter como fonte, como motor principal, o que nós temos para o ser humano e para com a vida, que precisa ser o amor. Isso muda a forma da gente pensar, a forma da gente falar, a forma da gente agir. Quanto mais amor, melhor. Mas é difícil, amado, de novo, trazer a atenção mesmo dos cristãos para isso, que é o principal do Evangelho. Porque, por exemplo, qual pregação chama mais atenção? Essa aqui sobre o amor e tudo, ou aquela que eu ministrei, não sei se foi a última, acho que foi a última, né? O quarto homem da fornalha, em que você, no seu pior momento da sua vida, em que você está na fornalha, Deus está contigo. Qual que chama mais atenção? Em geral, né, a pessoa vai falar: pastor, eu gostei mais daquela do quarto homem da fornalha. Por quê? Porque ali Deus está comigo.
Sim. Mas no amor, amados, é você que está com Ele. Quando a gente decide amar, você passa a ser participante da natureza divina. Você traz o Deus que é amor para dentro do seu ser. Não é Deus na fornalha com você, é Deus dentro de você. É o que Jesus diz. O reino de Deus está dentro, em vós. Como isso? Quando a gente escolhe amar. Quando você escolhe amar, você ativa a natureza divina em você, porque Deus é amor, você está amando, a natureza divina está atuando, está ativa dentro de você. Você nega a si mesmo, você toma a sua cruz e o segue. Quando você ama, você imita a Cristo. Quando você ama, você cumpre a lei e os profetas, o apóstolo Paulo diz isso. Quando você ama, você vence o egoísmo, você vence a maldade, você vence as trevas, você vence a carne, você vence o diabo, você vence este mundo. Olha como é espetacular, amados. Por quê? Porque você ativa a natureza divina do Deus que amou em você. Você vence, de novo, o egoísmo, vence a maldade, vence as trevas, vence a sua carne, vence o diabo, vence esse mundo. Então, a grande diferença entre o Evangelho e as demais concepções religiosas não é o nome do Deus que você serve, nem algumas práticas, mas o conceito de Deus. Que Deus é esse? É um Deus que é amor, é um Deus que nos ama, um Deus cujo gesto de salvação foi um gesto não de poder, mas um gesto, pelo contrário, né? De falta de poder, de amor, de abnegação, de sacrifício. É um gesto de amor a salvação, não foi um gesto de poder. É um Deus que não ama apenas de palavras, mas ama em ação, em dor, em entrega. O amor de Cristo nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. Antes de você dar a sua vida a Ele, Ele deu a vida dele por você. Não, tudo no Evangelho é movido, é através de você, do amor. Antes de você amar alguém que está ao seu redor, em obediência ao Evangelho, aquela pessoa foi amada antes por Deus. Deus morreu na cruz por essa pessoa. Deus morreu na cruz pelo seu inimigo, pela pessoa que te persegue. Por isso que você deve orar por ela. Por isso que você deve amar a ela, porque Deus na cruz amou essa pessoa e quer a salvação dessa pessoa. Por mais que seja seu inimigo, por mais que te persiga, por mais que te odeie. Deus ama essa pessoa. Nós, amados, servimos a um Deus que morreu. Nós servimos a um Deus que morreu. E morreu pelo quê? Novamente, por amor, para perdoar, para ensinar o verdadeiro amor, que é um amor que muitas vezes sofre, para trazer benefícios, para trazer o bem à pessoa, para perdoar a pessoa. Um amor que dói para salvar o outro. Então, queridos, o amor é o grande dogma do Evangelho. O resto, como já vi um comentarista, o resto é comentário. Tudo de bom deriva do amor. Tudo que o Evangelho ensina para não fazer, é por quê? Porque o amor, aquilo não está coerente com o amor, você não faz. E tudo que o Evangelho te ensina a fazer, é porque aquilo está coerente com o amor e parte do amor. Até essa coisa, por que Deus estava ali na fornalha, era o quarto homem na fornalha? Por quê? Porque Deus amava aquelas pessoas e foi até lá. Tudo que é bom deriva do amor, tudo que é mal deriva de uma falta de amor. Então, se a gente quer se parecer mais com Cristo, ame mais. Ame mais profundamente, ame com mais intensidade, ame por mais tempo. Toda vez que você deixou de amar, irmãos, você deixou de praticar o Evangelho. Toda vez que você deixou de amar, você se afastou um pouco de Deus. E o contrário também. Toda vez que você escolheu amar, você escolheu praticar o Evangelho, se aproximou um pouco mais de Deus. Mas, de novo, Pedro, naquela ocasião, e os cristãos, muitas vezes, e a humanidade em geral, dá pouca atenção a isso. Isso só prova, amados, o quanto a natureza humana é caída. Porque por mais que Deus diga, repita
e insista, igual o apóstolo João lá na sua idade, repetindo a mesma pregação, as pessoas cansadas. E o próprio Deus fez isso, ele diz, repete, insiste. E mostra na própria carne, na cruz, que isso é o mais importante. O amor continua sendo alvo de pouca atenção nossa. Perguntaram para Jesus o que era mais importante. Ele disse, amar a Deus, amar o próximo. Mas a nossa natureza caída, amados, não cede. E eu não estou falando isso de forma teológica, de forma genérica. Eu estou falando da sua natureza caída. A sua natureza caída não dá atenção devida ao amor. Não dá. E nós precisamos agir em relação a isso, senão a gente vai continuar entrando por um ouvido, saindo pelo outro, e logo em seguida perguntando para Jesus qualquer outra coisa e não dando atenção. Sabe por quê, amados? Por que o apóstolo Pedro não deu a devida atenção? Por que os cristãos não dão a devida atenção? Porque é o livro menos vendido da Joyce Meyer, um escritor que vende milhões de livros. Por que não recebe a devida atenção? Sabe por quê, amados? Porque o amor não é para você, o amor é para o outro. E a gente não está interessado no que é para o outro, a gente quer coisa para nós. Eu quero a palavra de Deus para me ajudar nesse meu problema, resolver eu quero algo para mim. E a gente não quer algo para o outro, e o amor é para o outro. Mas, pastor, eu tenho tantas carências, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas fraquezas, tanta coisa que eu preciso, e eu tenho que pensar no outro. Eu não estou tendo forças nem para pensar em mim. Como é que eu vou pensar no outro? Porque o amor é para o outro. Eu tenho que amar o outro, e eu aqui? Amado, a gente tem que escolher. Se a gente for viver o Evangelho, a gente ama o outro, e aí a gente vai usufruir do cuidado e do poder de Deus se manifestando devido à nossa obediência, e que a gente escolheu em orar pelos nossos problemas, mas orar e interceder pelo outro, clamar pelo outro, amar o outro. E Deus vai olhar, se nós estamos nos preocupando com o outro, nós estamos em obediência ao Evangelho, Deus olha isso, valoriza isso e intervém. A gente precisa um pouco lembrar do outro. E assim, estendendo a mão para o outro, Deus estende a mão para nós. Quando a gente decide parar de pensar um pouco em nós, a gente está ativando um mover celestial imensurável a nosso favor. Isso nem deveria ser motivação, nem deve ser motivação para a gente pensar no outro. Mas eu só te explicando por que, em meio às suas carências, você pode e deve olhar para o outro. Olhar para o outro. Aconselhar, tratar bem, receber essa pessoa, dedicar um pouco do seu tempo para ela, mesmo você estando sem tempo. Você se importar pela pessoa e no meio das suas orações orar por ela. Tudo que você faz para o outro, amado, você não fica sem receber de Deus uma bênção, um cuidado, porque Deus olha para isso. Deus quer que a gente se relacione, que a gente ame, que a gente se importe, que a gente se preocupe. Fazendo isso, amados, a gente traz Deus para dentro das nossas vidas. Deus, de novo, a natureza divina ativa dentro de nós, atuando dentro de nós, e isso vai trazer os céus para nos proteger, para nos guardar. Deus, por amor, por amar, em vez de pensar em si, Ele pensou nos outros, no caso nós, e criou tudo o que existe. Deus não precisava de nós, amados, Ele não precisava ter criado nada, Ele estava muito bem, obrigado. Mas Ele decidiu criar, porque o amor Ele expande, o amor se importa com os outros. Ele criou os anjos, criou a humanidade, criou tudo que existe. A gente pisou na bola, de novo, por não amar, e o que Ele fez? De novo, Ele respondeu o mal com o bem, Ele respondeu a nossa falta de amor com amor, e foi para a cruz para nos salvar. Então, tudo que existe, existe por causa do amor. Tudo que existirá e foi redimido, existirá e foi redimido por causa do amor. O amor cria, o amor redime, o amor perdoa, o amor salva, o amor cura. Mas, de novo, continua sendo objeto de pouco interesse. Por quê? Porque não é para nós, é para o outro. Faça pelo outro, amados.
Como Jesus falou de novo, você quer que algo seja feito por você? Faça pelo outro. Faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. O amor cobre uma multidão de pecados. Porque, de novo, é pouco objeto de interesse, que é para o outro, e ainda tem que cobrir uma multidão de pecados. Meu Deus do céu, não, isso aí. Pastor, próximo, passa para outra mensagem. Ainda tem que cobrir ainda uma multidão de pecados, sim. Esse é o amor, né? Jesus cobriu a multidão dos seus e dos meus pecados, mas muitas vezes a gente prefere condenar, culpar, falar mal. A gente quer uma solução que demande menos de nós, mas o amor demanda tudo, amados. Demanda tudo. Demanda de novo. Por isso que Jesus disse, você tem que nascer de novo. Porque muda, inverte toda a forma de você pensar, que é sempre em nós mesmos, no meu umbigo, só em mim, nos meus problemas, nas minhas carências. Temos que romper com isso e ser pessoas diferentes. Porque para ser igualzinho às pessoas do mundo, só com um bonezinho escrito Jesus, aí não muda nada. A gente tem que mudar por dentro. E o que Deus nos ensina, o Evangelho nos ensina, o que Jesus viveu e o que Jesus, na sua morte, estava praticando e sempre praticou. E a Bíblia nos diz que Ele nos amou e nos amou até o fim. Então, essa é a prática. Essa é a vivência, é o amor. Mas, amar, são 3 termos. Você, esquece as outras pessoas, você deve amar, que acabamos de falar aqui, assunto principal e inegociável do Evangelho, do Deus que é amor, e amar quem? O outro. E é aí que as pessoas dão um jeito de fugir, porque muitas vezes a gente quer amar, mas quando esbarra nos defeitos da pessoa, quanto a pessoa é difícil, ou está no momento mal-humorada, ou, de novo, é um inimigo, alguém te persegue. A gente quer, muitas vezes, pastor, que ótimo, eu vou amar. Aí, quando chega diante da pessoa, vê aquela coisinha lindinha, espinhosa, difícil, problemática. Não, pastor, eu queria amar, mas essa pessoa aqui está meio difícil. Mas amados, porque você também é difícil, você também é caído como aquela pessoa. Nós temos que amar até aqueles que nos perseguem, até os nossos inimigos. Porque o que a gente confunde, muitas vezes a gente quer amar as qualidades da pessoa e não a pessoa. Não, a pessoa tem qualidades e tem defeitos. Você ama a pessoa, e ama o pacote que vem com as qualidades e vem com os defeitos. Vem com as coisas positivas e com as coisas não tão positivas. Então, a gente tem que tirar até essa expectativa nossa de o amor ser uma coisa linda, aquela coisa florida. Não, você vai ter que amar uma pessoa difícil, uma pessoa que erra, uma pessoa que vai pisar no seu calo, uma pessoa que vai falar mal de você, uma pessoa que vai, em alguns momentos, te tratar mal. Por isso que no amor tem que estar embutido o perdão, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você precisa amar a pessoa, com as suas qualidades e seus defeitos. E eu ilustro isso com um conto da Clarice Lispector, uma escritora espetacular, ela é incrível mesmo, um conto que eu faço algumas alterações na história aqui, para questões didáticas aqui, para ser mais curto. No conto dela, o conto chama Perdoando Deus. É lindo o conto, depois você procura na internet que tem lá. Está disponível, um conto, 3, 4 páginas. No conto, ela diz assim, que ela estava caminhando num dia aquele dia belíssimo, assim, né, que as árvores parece que estão mais verdes, o vento, a brisa, assim, está uma coisa tão bonita, está tudo um ambiente tão perfeito, né? Ela viu assim, a beleza do sol, do céu, o mar estava uma coisa espetacular, o canto dos pássaros. Ela disse que, de repente, ela sentiu aquela coisa tão diferente, se sentiu tão bem, se sentiu tão conectada, sabe? Com a natureza, com o mundo, com as pessoas, com Deus. Ela sentiu parecia um êxtase, que ela parecia estava se sentindo assim, iluminada, tão em contato com a vida, tão agradecida, tão cheia de vida, de luz. Ela disse que se sentiu tão feliz, tão livre, tão maravilhada, que ela achou que assim, ela estava amando tudo que existe, ela estava cheia de amor por tudo, ela estava naquele momento realmente iluminada. Só que aí, do nada, bateu um vento forte,
as nuvens escureceram, caiu do nada raio, uma chuva forte, ela começou a correr para voltar para casa, se molhou toda, quebrou o salto, caiu numa poça de lama, estava ela lá, toda enlameada, encharcada, a roupa toda, o salto quebrado, chegou em casa, revoltada com Deus. Por isso que o conto se chama Perdoando Deus. Revoltada com Deus. Como assim, Deus? No momento que eu estava assim, numa espiritualidade, cheia de luz, meu coração cheio de amor, naquele momento de elevação, de sublimidade, em que parecia que eu ia tocar o céu, vira tudo e Deus cria uma experiência desagradável. Por que, Deus? Naquele momento eu estava tão cheia de luz, de vida. Aí então ela entendeu. Ela percebeu que o verdadeiro amor deve amar a vida, o planeta, as pessoas, a natureza, mesmo quando o ente amado não está no seu melhor momento. Porque é fácil amar quando tudo está lindo, quando aquela pessoa está cheirosa, fazendo tudo que você quer. Mas e no momento que a pessoa não está tão bem, está de mau humor, está cansada, está doente? Amar, esse amor fácil, ela falou, no fundo, eu queria amar o que eu amaria, e não o que é, não o que existe. Amar o que você quer é fácil, mas esse amor fácil não é o amor verdadeiro. Você precisa amar não meramente as qualidades, você tem que amar o que é, o que existe, a pessoa com o pacote inteiro, perdoando, porque é isso que Deus fez, amados. Não foi isso que Ele fez? Ele amou você por inteiro, mesmo com as suas fraquezas, os seus defeitos, que Ele conhece todos os seus defeitos. Tudo o que você de errado praticou, pensou, falou, Ele conhece. Mesmo que você pensou nas costas das pessoas, entre aspas, nas costas dele, tudo que você pensou de pior e fez de pior, Ele sabe e foi para a cruz sabendo disso, sabendo dos seus piores defeitos. Mas quem ama, amados, quem ama, quer vencer os defeitos dessa pessoa, quer ajudá-la a vencer esses defeitos. E a Clarice Lispector, ela diz, se eu me amo, apesar das minhas imperfeições, e procuro me ajudar a vencer essas imperfeições, será que eu não deveria amar o outro também, apesar das suas imperfeições, e ajudando essa pessoa a vencê-la? Ou seja, no momento que a pessoa está em fraqueza, em defeito, caído na lama, você vai ignorar? Vai amar só quando tudo está lindo, quando tudo está perfeito? Esse amor fácil não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que acode, que é aquele que perdoa, que valoriza a pessoa nos seus momentos bons e procura minimizar os momentos ruins da pessoa. É o amor que ama. Mas quem ama a pessoa, a gente sabe disso em relação aos filhos. Os filhos pisam na bola, fazem coisa errada, você ama da mesma maneira. E nós precisamos levar esse amor, que é um amor ágape, um amor generoso, um amor cheio de compaixão e de misericórdia, que passa por cima dos erros da pessoa, para a nossa vida inteira. Então, ame ao próximo, ame uns aos outros, não apenas as qualidades dessa pessoa, ame a pessoa, ame ela, com todos os defeitos dela. Não amar os defeitos, mas amar a pessoa, apesar dos defeitos, e ajudando ela, orientando ela, na medida que for possível, no tempo que for possível, para ela vencer essas imperfeições. Bom, amados, já indo para a conclusão da mensagem, novamente eu insisto, a gente corre o risco de sair da mensagem como o apóstolo Pedro, ou seja, sem dar a devida atenção. Nós vimos na mensagem aqui que Jesus falou 3 vezes, eis que um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. E ele repete, vocês devem amar uns aos outros, e de novo, pela 3ª vez, se vocês são meus discípulos, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus é crucificado em amor, ele ressuscita ao 3º dia e se encontra com Pedro. O que Jesus vai falar para Pedro? De novo, a mesma mensagem. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo. O que Jesus diz?
Então, apacente as minhas ovelhas. Ou seja, então, ame as minhas ovelhas. Você me ama? Então, ame minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. E Jesus repete essa pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus também te pergunta, você me ama? Jesus pergunta para você, você me ama? Ah, mestre, sabes que eu te amo. E Jesus te diz também, então ame minhas ovelhas, então apacente minhas ovelhas. Ele ensinou o amor enquanto estava vivo, ensinou o amor depois de ressuscitar. Então essa mensagem é bem clara, amados. Se nós somos e queremos ser discípulos de Cristo, discípulos do Deus que é amor, essa é a sua prática principal. Principal. Mais do que ter o seu tempo de oração, mais do que qualquer outra coisa, amados. Esse é o principal. Porque isso resume a lei e os profetas e traz você a praticar tudo. Porque se você ama, você tem tempo com Deus, você ora. Se você ama, você louva a Deus em amor. Se você ama, você vem à igreja ouvir Deus falar com você. Se você ama, você faz o bem. Se você ama, você não faz o mal. Tudo deriva daí. Por isso a gente precisa. Tem tanta falha no cristianismo, porque as pessoas tentam praticar as coisas sem da onde isso deve provir, da fonte. Sem a fonte, tudo é breve, tudo tem pouca duração. Vamos, amados, obedecer e seguir o que Jesus diz. Um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Vamos ficar de pé? Ele nos ensina, queridos, na cruz, que o amor dói. O amor dói. Perdoar dói. Acolher as pessoas nas suas fraquezas dói. Mas, se há a escolha de Deus, e Deus sabe escolher bem, deve ser a nossa escolha também. Escolha amar, amados. Isso é entregar a vida para Jesus. Isso pode ser até uma espécie de martírio. Você amar até quem te persegue, até seus inimigos, até quem você conhece pouco, até quem você conhece muito e às vezes te fere, mas é a escolha do Evangelho. Isso é entregar a vida a Jesus. Entregue sua vida ao amor e ame, amados. Vamos orar. Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor. O Senhor que é o Deus que é amor, o Deus que mostrou na cruz o quanto nos ama, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração como o Teu, para nós irmos para a cruz também, negarmos a nós mesmos, seguir a Ti, tomar a Sua cruz e seguir-Te. Nos leva, Senhor, a amar as pessoas, por mais difíceis que elas sejam, por mais difíceis que nós somos. Nos ajuda, Senhor, nos dá um coração assim, um coração que rompe com o egoísmo, rompe com a carne, com as trevas, com a nossa maldade, rompe com tudo e vence pelo amor todas as dificuldades. Nos ajuda a amar, Senhor. Nos ajuda a sermos pessoas melhores, motivadas por um coração transformado. Transforma o nosso coração, Senhor. Só o Senhor pode mudar, Pai, esse coração de pedra em coração de carne. Requer um milagre, requer nascer de novo, requer o Teu Espírito e o Teu amor nos constrangendo. Nos constrange, Senhor. O amor de Cristo venha nos constranger hoje, todos os dias, toda essa semana, todo esse mês, todo esse ano. Transforma-nos, Pai. A gente quer ouvir a Tua voz, que a gente possa ser, não como Pedro inicial, mas como o segundo Pedro, após a ressurreição, convertido e transformado, que escolheu viver o amor, escolheu dar atenção, quando o Senhor perguntou, Tu me amas? E Jesus nos pergunta nessa manhã de domingo, Tu me amas? Tu me amas? Então ame, apacente as minhas ovelhas. Nos leva, Senhor, a amar as ovelhinhas que o Senhor colocou ao nosso redor, seja nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, nossos irmãos da igreja, irmãos de família. Nos leva a amar todos eles, nos leva a amar nossos colegas de trabalho, os que não nos perseguem, os que nos perseguem. Nos ajuda a amar nossos amigos, nos ajuda a amar os nossos inimigos, nos ajuda a amar, Pai, as pessoas amorosas e fáceis, nos ajuda a amar as pessoas difíceis e problemáticas. Nos leva a amar, Senhor. Toca no coração de cada um de nós e nos transforma, Pai, a sermos semelhantes a Ti, um Deus que tanto nos amou, possa nos levar a nos amar semelhantemente. Pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.